Boa tarde, meu nome é Andressa Finzi de Abreu e eu vou apresentar o meu trabalho de Machine Learning. Bom, primeiramente eu arranjei aqui uma base de dados que é essa Insurance CSV, que é uma base referente a custos com plano de saúde. Então eu vou começar a rodar os comandos e explicar como foi feito o meu trabalho. Então aqui eu estou importando a biblioteca Pandas, que eu vou usar ela para conseguir ler meu dataset, né? Então aqui eu carreguei meu dataset, todos os dados daquele CSV. Com esse comando de head eu consigo ver os primeiros registros do meu dataset para ver mais ou menos como é a minha base de dados. Então ela está em inglês, então aqui eu tenho a idade, o sexo masculino e feminino, o BMI, que é o IMC, a quantidade de filhos, se é fumante ou não, aqui de qual região que essa pessoa é e aqui os encargos que foram cobrados para essa pessoa. Então, aqui eu vou rodar alguns comandos que vão me ajudar a deixar os meus plots, né, mais bem construídos e a minha semente também para não ter muita variação nos dados aleatórios. E aqui eu consigo visualizar quantos registros e quantas colunas, né? Então eu tenho 1.338 registros e eu tenho aquelas 7 colunas que eu já comentei. Aqui eu consigo ver algumas informações dessas minhas colunas, por exemplo, qual que é o tipo dela. Então a gente pode ver que ela tem alguns tipos numéricos, né, que é idade, quantidade de filhos, IMC e os encargos. E a gente tem 3 colunas que são do tipo object, que é o sexo, né, que acaba sendo uma string, o smoker, que também é uma string, sim ou não, e a região. Né? Então aqui eu já consigo ver que provavelmente eu vou ter que mexer em alguns dados para a gente conseguir ter uma modelagem melhor. Bom, aqui no Describe eu consigo ver algumas métricas desses dados. Então, por exemplo, né, aqui eu estou pegando os dados numéricos e estou vendo qual que é a média dessa coluna, qual que é o valor mínimo e qual que é o valor máximo, né? Então aqui em idade eu tenho uma média de idade de 39 anos, a idade mínima 18, a idade máxima 64, aqui são os dados de IMC, a quantidade de filhos, né? Mais ou menos um filho ali, tem pessoas que não têm filhos e tem pessoas que têm 5 filhos. E aqui é a quantidade dos encargos. A gente tem aqui uma média de 13 mil reais, né? E o valor mínimo que a gente tem é de 1.121 e o valor máximo de 63 mil. Aqui eu estou plotando alguns histogramas de alguns dados, então, por exemplo, né, esse aqui é da idade, então a gente consegue ver que tem várias pessoas de 18 a 20 anos no nosso dataset. Tem algumas idades faltantes aqui, né, mais ou menos aqui com 29, né, 41, que são essas lacunas aqui no histograma, mas que também não tem nenhum problema, né. Mas o restante das cidades tem uma boa distribuição. Aqui é a distribuição do IMC, a quantidade de filhos, que a gente consegue ver que a grande maioria das pessoas não tem filhos, provavelmente deve estar correlacionado com o fato de muitas pessoas também serem menores de 20 anos, né? E aqui a gente tem os encargos. Então, aqui os encargos tá variando, né? De 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil. A gente vê que tem uma grande concentração aqui dos encargos de 10 mil reais, mais ou menos, ou menos, né? Que deve estar ligado talvez com a idade também, né? Então, pessoas mais novas, provavelmente o plano de saúde deve cobrar mais barato, né? Bom, então aqui eu vou começar a separar os meus dados de treinamento e de teste. Então, aqui eu tô pegando 20% dos meus dados para teste e o restante para treinamento, que é uma abordagem bem utilizada já em Machine Learning, de deixar mais ou menos essa distribuição dos dados. Então, eu vou rodar aqui o comando, né, para poder fazer essa divisão dos meus dados de treino e teste. E aqui eu consigo ver que eu vou ter 1.000 registros de treinamento, 1.070 registros de treinamento e 268 registros de teste.
E aqui eu vou pegar aqueles meus dados que eles são do tipo string, né? Então, para eu fazer uma normalização desses dados mais na frente, é muito melhor trabalhar com valores numéricos do que com valores do tipo string, até para uma padronização e a normalização no futuro. Então, o que eu vou fazer aqui é passar essas informações de string para numérico, né? Então, aqui no caso, eu estou pegando os meus dados do tipo sexo e estou categorizando eles, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo ver que eu tenho 539 homens e 531 mulheres. Então, desse lado de cá, o que eu estou fazendo? Estou transformando esses dados em 0 e 1, basicamente, né? Então, 539 homens, que vai virar 1, e 531 mulheres, que vai virar 0. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o fumante, né? Que é sim ou não. Então, ele pode também ser 0 ou 1. Então, eu tenho 848 pessoas que não são fumantes e 222 pessoas que são fumantes. Então, eu vou fazer a mesma transformação dos dados e aqui eu vou ver que quem não é fumante está como 0 e quem é fumante está como 1. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas informações, né, que eu transformei para numérico, que já era numérico e esses que eu transformei agora, para eu pegar algumas informações de correlação. Então, aqui eu estou tirando a coluna de região, porque ela eu ainda não trabalhei com ela, né? Ela é um dado do tipo string, que é um pouco mais complexo de transformar, de categorizar para algo numérico, então eu vou tirar ela daqui por enquanto. E o resultado disso a gente consegue ver com esse head, né? Então, a gente tem a idade, o sexo que virou 0 ou 1, né? E se ele é fumante ou não, também que virou 0 ou 1, e aqui eu tirei a região. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tenho 6 colunas numéricas, e aí eu vou pegar aqui a minha matriz de correlação. Essa matriz de correlação vai falar quais dados têm uma maior correlação, por exemplo, né? Quais dados em relação ao encargo cresce mais ou diminui mais de acordo com o encargo. Então, aqui, né, como eu estou fazendo com o encargo, ele com ele mesmo a correlação é máxima, né? Se o encargo aumenta, o encargo aumenta. Mas agora com os outros dados, né? Então, se ele é fumante, parece que ele anda muito junto com os encargos, né? Então, aqui de 0,78 é um número muito alto. A idade fica aqui no segundo lugar e depois vem MC, quantidade de filhos e o sexo, né? Então, esse aqui foi um dado que me chamou muita atenção, porque é um valor muito alto. Então, provavelmente eu vou ter que me preocupar com essa coluna aqui na hora da gente dividir os nossos dados de treinamento e teste. Mas eu vou falar mais pra frente. Aqui eu vou botar algumas informações para a gente conseguir ver se realmente existe essa correlação. Então, por exemplo, aqui os encargos, né, de 10 mil a 60 mil, e aqui se é fumante ou não, né? Então, vocês lembram lá que 0 é não fumante e 1 é fumante. Então, quando a pessoa não é fumante, né, os encargos aqui com plano de saúde costumam ser basicamente aqui 10 mil reais ou menos, né, e subindo um pouquinho aqui. E já se a pessoa é fumante, o valor máximo de encargo está aqui, ó. Se vocês olharem, vem até aqui nos 60 mil, coisa que não acontece com quem não é fumante. E essa barrinha acaba ficando bem mais levantada, porque o valor de encargo acaba não sendo menor do que mais ou menos ali uns 10 mil, né? É totalmente ao contrário do que acontece com o não fumante. Então, a gente vê que tem uma boa correlação, né? Se a pessoa é fumante, ela tá pagando bem mais de plano de saúde, né? Tá gastando mais de plano de saúde do que uma pessoa que não é fumante, né? Então, beleza, então aqui a gente viu que tem uma boa correlação. A quantidade de filhos, né, acaba que, como a gente tem poucas amostras com 5, 4 filhos, aqui acaba ficando um pouco mais apagadinho, né, mas eu acho que se a gente for ver a média ali, talvez a cidade não tenha tanta correlação com os custos com o plano de saúde, né? Já que é um plano de saúde também individual, tá? A gente não está considerando aqui o plano de saúde para os filhos.
E aqui a gente tem o sexo feminino e masculino com os encargos, né? Então, aqui também parece que, né, tá bem equilibrado. Então, talvez não seja um dado que tenha muita correlação. E aqui a gente pode ver que ele está tendo uma subida, né? Dá para ver que tem tipo uma linha aqui inclinando, né? Subindo em relação aos gastos e a idade da pessoa, né? Então, a gente consegue ver que talvez tenha uma correlação, né, da pessoa ter mais idade, né, e tendo mais idade, e ela gastando mais com plano de saúde também, né? Só que como a gente viu, o dado que tinha mais correlação era esse aqui de fumante, né? Então vem fumante e depois vem a idade, né? Beleza, então a gente já viu a correlação dos dados, o que vai ser importante, o que não vai. Então, como eu vi que essa questão do fumante está muito correlacionada com o encargo, eu preciso dividir a minha base de treinamento e teste com mais ou menos a mesma quantidade de fumantes e não fumantes. Por quê? Porque senão, se eu treinar o meu modelo com dados de pessoas onde a maioria das pessoas é não fumante, ele vai acabar ficando enviesado com uma informação que está muito correlacionada com o meu encargo e pode não me dar o resultado que eu estou esperando. Então, se eu fizer uma boa distribuição no meu dado de treinamento, quando eu for rodar o meu teste, né, para ver as predições, ele vai ter um melhor resultado. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou tentando dividir, né, a minha base de treino e teste com relação à quantidade de fumantes. Tá? Então, aqui eu estou fazendo de novo aquele processo de dividir, né, os dados de treino e teste, só que agora levando em consideração os fumantes. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma média aqui, né, dos meus fumantes e não fumantes, na minha base de teste. Então, a gente tem aqui 79% de não fumantes e 20% de fumantes. E eu tô fazendo a mesma média aqui na minha base de treino, então dá pra ver que tá bem parecido. E aqui na minha base original, para ver se esses dois caras estão correspondendo com a minha base original. Então, 79%, 20%, tá tudo muito bem distribuído então. Então, eu acabei tendo que, né, refazer essa questão da distribuição dos meus dados em base de treino e teste. Aí, depois disso, o que eu estou fazendo? Lembra que eu tinha feito lá no início aquela modificação para os meus dados de fumante e sexo passarem de string para numérico? Então, como eu sobrescrevi a minha base de treino e teste por causa dessa distribuição dos fumantes, eu vou fazer a mesma coisa com ela aqui. Tá? Eu poderia até colocar esse passo na minha pipeline de tratamento de pré-processamento de dados, tá? Antes de rodar ali as previsões, mas eu acabei colocando aqui. Então, se a gente for olhar como que ele ficou, né, aqui no final, ele, né, não mudou nada, né, só mudou a distribuição, e aqui eu continuo, né, com o sexo e o smoker como 0,1. Aqui eu tô olhando um pouco mais para as regiões, né, então aqui eu tenho a região noroeste, sudoeste, nordeste, enfim, tem essas 4 regiões aqui, né? E aí, se a gente for olhar, a distribuição dos dados está bem parecida, né? Tem um pouquinho mais de registros aqui, mas ela está bem igual, né? Então, se a gente for olhar também a relação dela com os encargos, parece que está bem distribuído, não tem nada discrepante aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar na minha base de treino e teste e eu vou tirar aqui os custos, né, os encargos aqui, para poder preparar esses meus dados para já conseguir rodar os meus algoritmos de predição. Então, por exemplo, né, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou tirando esses encargos e estou colocando eles em uma outra lista que vai ficar só com as labels, que é, na verdade, o resultado que eu quero, né? O que eu quero saber é quanto que uma pessoa gasta mais ou menos de plano de saúde de acordo com esses dados ali que eu tenho, né? De idade, sexo, fumante, IMC, quantidade de filhos e região. E
enfim, então eu estou fazendo isso para minha base de treino e para minha base de teste. E aqui eu tô tirando a região, porque eu vou categorizar ela mais para frente nessa minha pipeline de pré-processamento aqui dos dados, né? Então aqui eu tô padronizando as escalas, né? Tô criando a minha pipeline de pré-processamento. A primeira coisa que ela vai fazer é pegar esses dados numéricos e colocar todos eles na mesma escala. Isso é importante, por quê? Porque às vezes eu tenho um número que ele pode ser muito alto em relação a outro, né? Por exemplo, IMC tá ali entre 30, 40, né, dependendo, e a quantidade de filhos vai só até 5. Então pode parecer talvez para o algoritmo, né, que o IMC é muito mais importante, porque ele chega a níveis muito mais altos do que a quantidade de filhos, porque eles estão em uma escala diferente, né, um vai de 0 a 5 e o outro vai ali de 0 a 70, né, enfim, não lembro exatamente qual é o número máximo. E aí pode dar esse erro, né? Então a gente coloca todo mundo na mesma escala, todo mundo ali na mesma proporção, para a gente conseguir fazer essas predições, né? Sem levar em consideração essa escala diferente de cada um, tá? Então essa é a primeira parte aqui da minha pipeline. Bom, aqui na segunda parte, o que eu estou fazendo? Eu estou, então, pegando esses meus atributos do tipo numérico e estou jogando para aquela parte da minha pipeline que vai fazer aquele tratamento de normalização. E aqui eu estou pegando os meus atributos categóricos, que são as minhas regiões, e estou criando esse One Hot Encoder. Eu testei ele aqui, né, para ver como é que ele funciona. Então, basicamente, ele vai criar 4 colunas, né? Então, uma coluna para a região noroeste, uma coluna para a região sudoeste, e assim por diante, né, para as 4 regiões. E aí, se a pessoa for daquela região, ele bota o número 1, se ela não for, ele bota o número 0. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. Então, ele vai transformar esses meus dados do tipo string, nessas 4 categorias, 4 regiões, em um dado do tipo numérico, adicionando 4 colunas, né? E aí, se a pessoa pertence a 1, se a pessoa não pertence a 0. Então, é isso que esse cara faz aqui nesse passo. Então, aqui eu vou rodar para preparar a minha base aqui de treino, né? Nessa pipeline, vou tratar os meus dados. E eu vou fazer a mesma coisa com a minha base de teste, né? Então, fiz tudo igual. Aqui, foi só para a gente ver que ele ficou, então, com aquela mesma quantidade de registros, né? Tinha 1070 registros na minha base de treinamento. Aqui era para a gente conseguir ver mais ou menos como é que ficou, né? Depois da tratativa de pré-processamento. Então, aqui foi que eu falei dessas 4 colunas novas que representam a região. Número 1 se a pessoa é e número 0 se a pessoa não é, tá? E aqui eu vou treinar a minha base de dados, né? Treinar o meu algoritmo, desculpa. Bom, eu testei algumas soluções e o que eu achei que fez mais sentido foi a árvore de decisão, que deu melhores resultados. Então, por isso eu estou usando aqui, né, para essa minha modelagem aqui, a árvore de decisões. Então, aqui eu vou treinar minha árvore de decisão usando aqueles meus dados de treinamento que já estão pré-processados com as labels, né, com aquele resultado dos encargos para verificar se o que ele está treinando está dando um bom resultado ou não. Enfim, aqui eu consigo treinar ele. Agora eu vou fazer a predição, né? Então aqui eu vou pegar a minha base de teste, que eu já pré-processei também, e vou ver quais as predições que ela vai dar para mim, né? Então aqui a gente pode olhar que para o primeiro registro aqui deu 12 mil reais de encargo, para o outro deu 4 mil reais de encargo. Então, assim, tá aparecendo mais ou menos legal aqui, né? Então, se a gente printar as labels, a gente vai ver que tá dando mais ou menos esses resultados. Então, pareceu interessante. Para eu conseguir ver se esse resultado foi um bom resultado ou um resultado ruim, o que eu vou fazer aqui, então? Eu estou usando essa métrica, né, da raiz quadrada, para eu conseguir ver quanto mais ou menos que está sendo o meu erro, né? Então, aqui eu posso ver que o meu erro está sendo mais ou menos de 5 mil reais, né? Considerando que eu tenho encargos ali de 63 mil reais, tá mais ou menos, né? Mas se a gente pegar essa raiz quadrática aqui e pegar
mais ou menos como que está sendo o meu resultado de predição da minha modelagem, ele vai falar que está 0,80, que é um bom resultado. Porque quanto mais próximo de 1, melhor o meu resultado, né? Esse resultado aqui não poderia dar muito perto de 1, porque senão eu estaria tendo um overfitting, né? Ele não estaria muito bem treinado para novos dados que poderiam aparecer, e por estar talvez muito enviesado com esses dados aqui que ele foi treinado, então também não é um resultado muito bom, né, quando ele chega muito próximo de 1. Mas aqui um resultado de 0,8, né, tá bem interessante, e eu consegui então fazer mais ou menos ali uma boa predição desses encargos de plano de saúde baseado naqueles dados que eu mostrei para vocês. Eu fiz alguns outros testes também, retirando algumas informações que eu achei que talvez não pudesse ter muita correlação com a quantidade dos encargos, né? Por exemplo, número de filhos, região. Eu tirei essas informações para conseguir ver se eu tinha um melhor resultado, mas eu vi que, na verdade, o melhor resultado que eu tive foi usando todos aqueles dados mesmo e usando a minha árvore de decisão aqui. Então, esse foi meu trabalho, né? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E é isso, obrigada.